Qual é a ideia deste seminário? É que o Dr. Gilberto faça uma apresentação de 30 minutos e depois, durante 30 minutos, responda questões apresentadas pelos participantes. A nossa grande preocupação é realmente conseguir um programa de sensibilização sobre LGPD para as nossas empresas de TI. Um seminário aberto, em que realmente fizemos o primeiro, tivemos em torno de 50 e poucos participantes, agora temos muita gente se inscreve e não participa. Nós esperamos que esse aqui tenha um número até bastante expressivo de participantes. Nós temos trabalhado bastante, o Dr. Gilberto tem gastado um bocado aí de saliva ali para poder divulgar o tema do LGPD. Mesmo na sexta-feira passada, participamos de um fórum, um evento, um fórum do desenvolvimento do Rio de Janeiro, e temos participado de todas as atividades. Ele tem participado 10 vezes mais do que eu, porque ele que é o especialista, mas sempre que a gente é convocado para falar do LGPD, a gente tem falado. A gente está vivamente empenhado porque a gente tem muitas dúvidas com relação a como é que o LGPD vai ser colocado. O governo tem sido bastante, eu não vou dizer omisso para não parecer agressivo, mas eu diria muito pouco comunicativo. Com isto, o LGPD entrou em vigor, porque você sabia se entrava ou não, acabou entrando, e tem um decreto definindo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas o decreto diz pouco, né? Apenas ele destaca que é um projeto extremamente estatizante, ou seja, é problemático, porque a ideia do LGPD é que ele, para ser implantado, seja resumo de uma participação da sociedade, ou seja, quando entendemos sociedade, entendemos não apenas governo, né? Entendemos o governo, claro, mas entendemos entidades diversas da sociedade, empresários, academia, diversos órgãos de classe, enfim, seja um instrumento representativo da sociedade, coisa que o decreto não deixa, enfim, o decreto dá vaga, basicamente, e define praticamente por parte do poder público quem é que vai participar, quem vai comandar, etc. Isso nos deixa preocupados, mas reafirma a nossa intenção de que a implantação do LGPD vai depender muito mais da mobilização dos interessados, das empresas, e as empresas estão interessadas em implantar o LGPD por vários motivos. Em alguns casos, porque elas são pressionadas pelos seus contratantes, pelos seus clientes ou por aqueles que ela representa. E, por outro lado, porque ela precisa se defender desse tema. Então, esta parte de responsabilidade, nós dividimos com o Dr. Gilberto em 3 temas. No primeiro, nós falamos na relação das empresas com seus clientes. Neste segundo, nós vamos falar da empresa com seus colaboradores. E o terceiro, que será no dia 5 de setembro, nós falaremos sobre a empresa e seus parceiros. Isto aqui a gente acha que dá uma ideia. Claro que não esgota o tema é bem mais abrangente do que isto, mas escolhemos aquilo que a gente achava que estava mais perto, esquentava mais a preocupação das nossas empresas, que é o nosso objetivo enquanto sindicato, é prestar o melhor serviço possível às nossas empresas filiadas. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Gilberto por esse seu esforço, pela sua participação. Estamos sempre juntos, já não é de hoje, é de muito tempo, e em especial do LGPD, nos últimos 2 anos, temos feito inúmeros eventos. Muito obrigado, e Dr. Gilberto, a palavra é sua. Eu queria agradecer mais uma vez a TI Rio, em especial ao Benito, esse companheiro assim, de tanto tempo, um companheiro tão leal e com quem a gente tem realizado tantas iniciativas
assim, em benefício dos associados. Desejo uma boa tarde a todos, né? E hoje, então, como o Benito anunciou, a gente está falando sobre a prata da casa, a relação com a prata da casa. Se a gente não trata bem dos dados pessoais da prata da casa, a gente tem uma dificuldade também externa, né? E principalmente porque os dados pessoais, muitas vezes, do RH, né, os dados pessoais internos, né, são muito sensíveis, né, e tem muito valor também. Essa é um 30 por 30, e como o Benito mencionou numa outra vez, a gente vai ter a possibilidade depois de entrar mais a fundo na parte mais prática de documentos, etc., nas chamadas oficinas que vão ser anunciadas depois numa outra ocasião. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui passar os slides. Estão todos vendo? Bem? Ok. Primeira pergunta, e eu acho que hoje a apresentação está baseada em perguntas, como se fosse uma pergunta e respostas, e depois fiquem à vontade, por favor, para apresentar suas próprias perguntas, né? Primeira pergunta que acho que aqui está na cabeça de todo mundo: precisa obter consentimento do pessoal de dentro da casa, né? E a resposta é que, se houver uma política específica, não precisa obter consentimento, basta comunicar. É como a empresa quando faz o código de ética. Ela não precisa consultar se alguém vai concordar com o código de ética. Desde que o código de ética faça sentido, né, ela simplesmente comunica, porque ela tem o chamado poder de direção, poder diretivo, de baixar as diretrizes, né, as políticas corporativas. Então, não é preciso obter o consentimento. Até porque muitas vezes alguém pode dizer, não, eu não vou dar o meu consentimento, e criar um problema, né? Então, se a política é boa, se ela está bem feita, né, basta comunicar. Agora, vale muito a pena conservar a comprovação de que todos foram avisados, cientificados, a política foi distribuída, se possível, houve uma sessãozinha de treinamento, guardar o log ou da lista de distribuição da convocação, né? E se for alguma situação presencial, uma lista presencial. Não precisa obter consentimento, mas guardar a prova de que todos tiveram conhecimento, né, vale muito a pena, né? Faz parte do contrato de trabalho, como qualquer contrato, o chamado dever de informação. Então, provar que atendeu o dever de informação é essencial, né? Depois, algumas questões que surgem, assim como derivações. Primeira delas, a gente sabe que pelo Código Civil, né, um adulto, uma pessoa maior de idade, né, especialmente maior de 18 ou 21 anos, ela é plenamente capaz para qualquer ato da vida civil. E a gente tem os relativamente incapazes, né? Um menor de idade, de 8, 9, 10 anos de idade, ele é incapaz. E a gente tem a faixa do meio, né? De 16 anos para cima. E hoje em dia, na prática, né, um adolescente com 16 anos e em diante, ele é super capaz, né? Em outros países, a maioridade civil é muito mais antecipada. Como é que a gente faz com relação a plano médico, né? Que é usufruído pelos dependentes dos funcionários? A gente tem que pegar o consentimento dos que tenham de 16 anos para cima? Possivelmente sim, conservadoramente sim, a menos que na política exista um item sobre isso, né, da responsabilidade do funcionário de avisar, etc. Então, na questão do consentimento, tem alguns itens que vão para a política tem que estar completa sobre essas questões, né? O quanto empregar de esforços para procurar pessoas a fim de colher seu consentimento. Pode ser que seja um ex-funcionário e que esteja vinculado ainda por uma questão de plano de aposentadoria. Vá lá que a empresa tinha um plano, financiasse um plano privado de aposentadoria durante algum tempo, por exemplo, né? Então, o consentimento nessa situação, né,
seria na base de melhores esforços. Ela esgotou os esforços possíveis para localizar essa pessoa, né? Então, se não consentimento, pelo menos conhecimento, né? Dar conhecimento. Passando para uma outra pergunta, se alguém pede a eliminação do dado, descartar o dado, eu não quero mais que a empresa tenha esse dado pessoal meu, eu não quero que ela tenha o meu título de eleitor, ou que ela não tenha... Oi, Gilberto, os slides não estão evoluindo. Não? Não, estão parados. Opa, deixa eu fechar então aqui e ver se eu venho no... Só um minuto, por favor, me desculpem. Estou encerrando a apresentação de slide para começá-la de novo. Vou carregar de novo o slide. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Está passando o slide? Acho que não, né? Está no primeiro, mas já estão aparecendo os outros. Está passando? Tá agora, né? Tá. Tá, ok. Desculpa, então. Bom, a gente está indo aqui para essa pergunta. O que eu faço se um funcionário disser, olha, não quero mais que a empresa tenha o certificado de reservista, ou o título de eleitor, ou algum outro documento de identificação, né? Eu acho que a empresa, eventualmente, ela pode ter o interesse de conservar um documento desses, escaneado, né? Ou os dados, o número, né? Se, por exemplo, a questão do título de eleitor tiver uma implicação, né, sobre possíveis direitos e passaporte, mais isso, mais aquilo, né? Eu acho que ela não deve deletar, não. Não deve concordar em eliminar, não. Ela deve dizer, eu concordo em neutralizar o livre acesso. Eu não vou mais ficar usando rotineiramente, mas eu não vou deletar, só vou deletar depois que terminar aqui a relação de emprego, o vínculo empregatício, e talvez algum tempo após, né? Então, acho que essa é uma providência importante de conviver com equilíbrio. Por um lado, corta o fluxo normal, por outro lado, não deleta imediatamente nem completamente. Depois, quais dados se deve ter na ficha funcional do empregado, né? Bom, a LGPD, dentre os vários princípios que ela elenca, né, ela tem uma lista de princípios, princípio da necessidade, princípio da mitigação, da responsabilização, da adequação. Esse princípio da necessidade, ele diz que só se deve guardar aquilo que for estritamente necessário. Então, a gente estava falando, por exemplo, agora há pouco, de certificado de reservista. É preciso guardar, né? Talvez ele até venha mencionado na carteira de trabalho, né? Enfim, é preciso voltar no RH e ver o que está sendo guardado na ficha funcional. Eventualmente, estão guardando coisas como postagens em redes sociais, ou atividade de voluntariado. Será que uma atividade de voluntariado que seja individual, espontânea do empregado, não seja um programa corporativo da empresa, né? Não seja alguma coisa em que ele se engajou por conta da empresa, será que deve ser guardada? Possivelmente não. Então, para honrar, para cumprir com um dever de ter apenas o necessário estritamente, né, é preciso ver o que está sendo guardado lá na ficha funcional. Depois, a questão dos currículos não aproveitados, né? É possível guardar? Bom, a primeira coisa é informação, né? Informação é um santo remédio. Então, avisando qual é a regra, olha, os currículos vão ser guardados por tanto tempo. Ou a gente vai querer, depois de tanto tempo, que eles sejam atualizados. Então, os obsoletos antigos vão ser apagados, mas devem ser substituídos por novos, né? Guardar eternamente, não, porque aí feriria aquele princípio que a gente mencionou agora há pouco, que é o princípio da necessidade. Qual é a necessidade de ter alguma coisa ad eternum?
Nenhuma, né? Pouquíssimas coisas, né, são eternas, né? Depois, guardar, então, por tempo razoável, convém, para se salvaguardar com relação a possíveis questionamentos, né? Ou recursos quanto a um processo, o resultado da seleção. Então, se alguém disser essa seleção, esse recrutamento e seleção não guardou a isonomia, foi cartas marcadas, né? Então, para se proteger contra esse tipo de acusação, convém guardar o currículo por algum tempo, depois que o resultado foi divulgado, né? Quanto tempo é razoável, né? Eu diria que em 3 meses, 6 meses, quem quis se queixar, né, teve tempo suficiente, né? Guardar por 1, 2 anos, 3 anos, aí eu acho que já é um pouco demais. Teve um caso na justiça bastante recente, tem coisa de 2 ou 3 meses, em que a pessoa pediu que o currículo não aproveitado fosse apagado e a justiça falou que sim, né? Que passado um tempo é razoável. Nas demais hipóteses, realmente não convém guardar o currículo, porque não há necessidade e feriria o princípio da LGPD. Próxima pergunta. Pode encomendar o que se chama no mercado, muitas vezes, de background check, né? Uma checagem do background da pessoa, né? A checagem do histórico profissional dela, por onde ela passou, referências sobre ela, questões, eventualmente, de ações na justiça, ou, eventualmente, antecedentes criminais, né? Isso é muito comum, e aparentemente cada vez mais comum. E a resposta é sim. Sim, 2 pontos. Por quê? Se as fontes forem públicas, né? Por exemplo, ações na justiça, é só pedir uma certidão do distribuidor que aparecem as ações contra aquela pessoa. Ações de execução de dívida, ações, né, cíveis, né, criminais. Então, é uma fonte pública. Então, não tem nenhum problema pedir a uma empresa especializada, dessas que pegam todas as informações, juntam tudo e entregam de uma forma estruturada. Não tem problema desde que as fontes que ela utilizou sejam públicas. Então, cuidado, que é básico, é chegar para uma empresa dessas e perguntar: o que você vai me trazer? O que você vai me trazer são fontes normais, são fontes tradicionais, públicas, abertas, ou você vai me trazer uma informação assim de uma fonte questionável? Se for isso, não me traga. Eu prefiro que não me traga, né? De preferência, se assegurada a transparência para o interessado, né? Ou avisando voluntariamente, espontaneamente, dizendo: olha, eu tenho aqui algumas informações que a empresa tem por praxe obter de fontes públicas, todas públicas, né? E eu notei que tem essa ação aqui, você poderia me explicar, me esclarecer o que foi essa ação, essa dívida, alguma coisa assim, né? Ou, se a empresa achar por bem, como são fontes públicas, ela pode ser que não avise, né? E ela deixe para informar se a pessoa solicitar ou perguntar, né? Sendo informações públicas, ela não precisa espontaneamente voluntariar de avisar. Ela pode guardar essa informação e liberar ou confirmar apenas se for perguntado ou solicitado, né? O que não pode é fazer um desvio de finalidade, porque um dos princípios também da LGPD é o chamado princípio da finalidade. Já que dado pessoal é importante, deve ser usado para a finalidade, né, que está ligada àquele dado. Então, se eu encomendo um relatório desses, cheio de informações pessoais, e de repente eu vou vender isso para um parceiro, ou vou repassar para um cliente meu, ou vou guardar por tempo exagerado, né? Aquilo estaria saindo da finalidade de escorar um processo de contratação, por exemplo, um fornecedor, um funcionário, estaria extrapolando. Então, não pode, né? Eu já vou estar encomendando um conjunto de informações pessoais, que é uma coisa mais potente do que se eu fosse pegar
cada informação esparsa, separada uma da outra. Eu já vou estar juntando, né? Que já devassa mais a vida do cidadão, pelo fato de estar tudo em conjunto. Se, além disso, eu for mudar de finalidade, aí eu passo a ter algum problema, né? E também a questão da confidencialidade e da segurança, né? Naturalmente, eu sou custodiante dessas informações pessoais, eu passo a ser. Depois, é preciso alterar os acordos de confidencialidade? A gente sabe que as empresas têm acordo de confidencialidade com os funcionários, com o estagiário também, né? Com parceiros e tal. Sim, por quê? Normalmente, os acordos de confidencialidade, até hoje, eles têm lá uma cláusula que é o que se considera como informação confidencial. Então, lá vai dizer várias coisas, né? E ali, normalmente, porque não existia uma lei sobre esse assunto antes, né? Não vai estar escrito dados pessoais. Ora, agora eles são sigilosos. A lei diz que eles são sigilosos. Então, é importante revisitar o acordo de confidencialidade, a minuta padrão, e incluir nessa cláusula que diz o que é informação confidencial, o que se considera como tal, incluir a expressão dados pessoais, né? Também, pela razão de que os dados pessoais, eles eventualmente podem fazer parte, né, de bancos de dados proprietários, ligados à propriedade intelectual. Então, como um banco de dados ele é uma compilação de dados, né, o próprio código da base de dados é um código que tem vários campos a serem preenchidos, né? E eletronicamente esses dados podem ser cruzados, podem ser processados de forma cruzada, né? Tudo isso pode ser um programa de banco de dados, de base de dados, que é direito de autor. Então, o recheio, né, dessa estrutura, o recheio sendo os dados, pode ser um recheio que faz parte de um conjunto, né? Então, é importante estar ligado nessa questão da propriedade intelectual, até porque um dos itens da propriedade intelectual, além do direito de autor, né, do código-fonte, da base de dados, é o chamado segredo comercial. Segredo comercial está na lei, faz parte da propriedade industrial. Então, pode ser que os dados do meu plantel de funcionários, né, dados de avaliação de desempenho deles, dados de estratégias, de planos deles, resultados de venda, clientes designados, tudo isso seja propriedade intelectual também, seja confidencial por um lado e seja propriedade intelectual, formação proprietária, além de sigilosa, né? Então, o ideal é mexer no NDA, no Non-Disclosure Agreement, no NDA, né? E até mexer no título dele. Se ele hoje é apenas acordo de confidencialidade, eu sugiro normalmente, isso a gente vai ver na oficina, a gente vai ter nas oficinas, que o Benito mencionou, aí a gente vai entrar em documento por documento, em vez da gente estar mencionando a explicação que precede, né, que vem primeiro, que são o 30 por 30, como hoje, depois a gente vai entrar exatamente assim nas entranhas dos documentos, né? No título, eu incompridaria o que a gente tem hoje, acordo de confidencialidade, para acordo de confidencialidade, propriedade intelectual e proteção de dados pessoais, né? Porque aí a gente já tem, desde o título, uma blindagem tripla, né? Reforçada, múltipla, né? E uma coisa está ligada à outra. Bom, depois, isso repercute em contratos com terceiros? Sim. É preciso checar os cuidados de segurança nos contratos, por exemplo, de conta-salário. Contrato com o banco, onde a empresa deposita o salário. Porque o banco tem que ter segurança garantida, né, com os dados pessoais que são passados para ele, né? Esse é um exemplo, né? Mesma coisa em contratos de atuária. Se tem um plano de previdência, um plano, né, um plano atuarial de benefícios, né? Também a cláusula de confidencialidade, né? E processo de terceirização, né? Evidentemente, né? Os filtros para que a empresa terceira
ela administre com segurança e confidencialidade os dados pessoais dos funcionários. Os funcionários da própria empresa, né, que contrata a terceira. Depois, como fazer com os PJs? A gente sabe que hoje em dia no mercado é difícil uma empresa não ter alguns PJs, né? Por mais que exista um risco de vínculo empregatício, né? Às vezes é uma característica até do próprio mercado de informática, fábricas de software, etc., né? E os índices de sucesso trabalhista são meio a meio e às vezes vale a pena, enfim. Aí a gente tem a situação de administrar como empresa terceirizada. Já que ela é uma PJ, tenta despersonalizar, não citar, pelo menos formalmente, né, a pessoa física, né, e os dados pessoais dela, né? Se limitar aos dados do representante legal. Pode ser que a empresa esteja contratando o fulano que interessa a ela e ele seja o sócio de uma PJ, microempresa, IRELI, firma individual, ele seja a pessoa que interessa. Então, basta os dados pessoais dele. Ele tem um dado, ele tem uma empresa com a esposa, né? A funcionária tem com o esposo, né? Hoje em dia já nem precisa tanto, porque hoje em dia não precisa ter 2 sócios mais, né? Mas, de qualquer forma, se limitar àquela pessoa que realmente é a que interessa e que seja a sócia que interessa, né? E evitar reforçar o risco de vínculo empregatício, supondo que ele seja indesejado. Quais as regras com DPO? Vamos supor que a empresa tem um DPO interno. Não precisa, ela pode ter um DPO externo. Ela pode ter, por exemplo, a TI Rio oferecendo serviços para racionalizar o custo e a empresa não tem que ter uma pessoa só para ser DPO ou para ter um custo maior, o tempo de jornada que é desviado, coisa desse tipo. Se ela preferir ter alguém interno, né, nesse caso, então, é fundamental ter a chamada segregação de funções, separação dos chapéus, deixar isso bem claro para não misturar estações e não causar conflito de interesse, né? A independência funcional, pela lei, fica pressuposto que o DPO tem que ter o nível de reporte para ele poder ter agilidade, senão ele não vai conseguir se desincumbir da tarefa dele, né? A lei exige respostas imediatas, então se ele não tiver um nível funcional alto, né, adequado, ele não vai conseguir se mexer e vai causar um problema para a empresa, né? Cooperação multidisciplinar, tem um comitê de apoio, né? Ele pode não ser especialista em auditoria, em RH, em marketing, plano de vendas, então para ele se mexer com os dados pessoais, o que pedir, de quem, etc., convém ter um comitê. O comitê não precisa ser muito grande, pode ser 2, 3, 4 pessoas, né? Agilidade, os templates, ele está municiado, a gente vai ver bastante sobre isso nas oficinas dos documentos, né? E descrição de cargo ou contrato conforme o caso. Tem que estar tudo especificado, as atividades, os processos, né? E disponibilidade de tempo tem que estar reservada para ele poder ter tempo suficiente. Pode e deve haver seguro para o DPO, né? Para o encarregado, principalmente se ele for um C-level, né? um CIO, né, um CTO, alguém com nível executivo elevado, né, aí ele tem responsabilidades adicionais, porque ele tem responsabilidade de um dirigente, né, e se ele é DPO e dirigente, é carga dobrada, né, então vale a pena. Seguro de responsabilidade profissional, ele pode ser um profissional, não ter um cargo gerencial, ele pode não ser gestor, mas ele pode ser um profissional muito gabaritado, né? Então, nesse caso, o seguro chamado de EO, né, de responsabilidade profissional, seria provavelmente o mais indicado, né? Internamente, quem deve ser o xerife, né, da política de proteção de dados pessoais? Bom, se for para atividades funcionais, tem a ver com questões disciplinares, né, com sensibilização, manter o moral do pessoal, manter o moral elevado dentro de casa, né? RH, medição de adesão à cultura, né, registros, né? Se, por outro lado, for coordenação, quem vai ser o ponto focal de comunicação, de coordenação, quem vai ser o embaixador externamente, né? O xerife, para isso, é o encarregado. Então, aqui a gente já vai dividindo internamente, né? E vai evitando mistura de chapéus, né? E diretoria para o restante, porque a diretoria é que baixa as diretrizes. O encarregado cumpre. Quem define são os diretores, né?
inclusive de RH. Articular a política de PDP com as demais, e eu estou fechando aqui, sim, tem várias. Código de ética, plano de classificação de sigilo, regras de uso de ativo de informática, segurança da informação, compliance e outras mais, que são anteriores à LGPD. Então, se existe uma lacuna, né, isso pode ser um castelo de cartas. Pode determinada coisa que deveria ser considerada como uma violação de ética, não vai estar prevista no Código de Ética como tal. Então, é preciso voltar nesses documentos, né, e atualizá-los, né, harmonizá-los. Então, era isso que eu tinha preparado. Benito, eu estou devolvendo a palavra e para as perguntas. Muito obrigado pela atenção. Fico disponível para as perguntas. Seu Benito, o áudio do senhor está desligado, tem que ligar. Pois é, desliga. Tem uma questão que era se havia uma questão, por exemplo, se os dados da Serasa são considerados dados públicos. Em certa medida, sim, porque o Serasa ele tem como compartilhar, por exemplo, com o comércio, né? Então, quando ele compartilha com o comércio, quando ele autentica o crédito sobre uma pessoa, né, ele está publicamente disponibilizando aquilo, né? Então, o Serasa, sim. O que não pode é o Serasa se municiar de dados que tenham fonte questionável, que foi o que aconteceu, por exemplo, outro dia, quando questionaram o Serpro, dizendo: Serpro, você não pode vender serviços tipo Serasa. A tua finalidade é recolher dados, por exemplo, do Denatran, dados de carteira de trânsito, para abastecer a máquina estatal federal da administração. Você não pode vender serviços privados. Quem pode é o Serasa. Então, toda essa parte de score de crédito também, o Boa Vista, o Serasa, existem mais 2 que estão habilitados, né? São informações públicas, mas só para as finalidades. O balizador, o delimitador, o demarcador é a finalidade institucional. Tem uma questão levantada pela Liliane Medeiros, que ela coloca se no caso do DPO, em outra função da empresa, como sócio, diretor, gerente, ou até mesmo advogado, se isso não representa um conflito de interesse. Tanto quanto a pergunta do Nelson, a pergunta da Liliane também é muito boa, né? Eu acho, Liliane, que vai haver conflito de interesse praticamente sempre. Todo mundo tem ali uma cotazinha de conflito de interesse. Se é sócio, ele tem o poder de dirigir a empresa, né? Ele tem o poder de mando. O diretor também, poder de subordinação. O gerente também. Até o advogado que interpreta a lei, ele vai estar interpretando se houve ou não houve um problema, se libera ou não libera o dado pessoal do funcionário, se usa ou se não usa, né? Então, todo mundo ali tem uma cota de conflito de interesses. Como é que a gente convive com isso? A gente convive separando o chapéu de advogado, você vai ser o encarregado, então, quando você receber uma solicitação, uma dúvida, né, uma pergunta, você não vai poder fazer interpretação legal. Um outro colega seu, ou um advogado externo, nessa questão, você não vai poder atender, né? Se for um gerente, de preferência, a questão deve ser respondida não pelo gerente, ou pelo menos não usando as prerrogativas de gerente, né? Se ele tem acesso à ficha funcional e ele não é de RH, ele vai pedir a ficha funcional, né? E ele não vai simplesmente mudar a ficha e tudo mais. Então, o importante é ter a segregação de funções. É mais importante o contrato ou a descrição de cargo do que a proveniência de onde vem o DPO. Tem uma outra questão aqui levantada, que é realmente uma questão importante. Como sensibilizar os funcionários, a empresa, o uso, a seguir as normas da LGPD? Benito, essa questão é crítica, né? Porque a gente está falando de uma mudança cultural e sensibilizar, e eu acho que, em primeiro lugar, mostrar para os funcionários que é um bom negócio. A LGPD protege os dados deles, né?
eles vão saber onde é que os dados estão, que dados são guardados sobre eles. Isso é uma coisa que se estende à família, né? E eles podem educar os familiares para que também tenham esse tipo de controle, esse tipo de consciência, né? Então, acho que, principalmente, ressaltar as vantagens e dizer que é uma coisa que veio para ficar. Como o Código do Consumidor veio e ficou, e hoje em dia todo mundo assimilou, essa é uma lei que vai ser assimilada por todos. Então, acho que para sensibilizar, dizer, olha, é bom, é fundamental, e também, no outro lado do ônus, né? A gente está falando do bônus. No lado do ônus, errar nessa área pode sujeitar a empresa a multas imensas, né? Multas que podem chegar a 50 milhões de reais. Então, é vantajoso por um lado e, de certa forma, é delicado, é importante, existe responsabilidade do outro. Guardar, como eu estava mencionando antes, a prova de todo mundo que foi avisado, todo mundo que foi sensibilizado. Temos uma questão, aliás, duas questões levantadas aqui pelo Rafael Barros. A primeira questão é qual é o período para a guarda de dados para responder a processos trabalhistas. Essa, Rafael, eu acho que o prazo deve ser, no mínimo, o de prescrição, prazo de prescrição trabalhista, porque a gente lida, às vezes, com um funcionário, e por mais que seja um excelente funcionário, tem um excelente relacionamento, um histórico excelente, nada impede que possa surgir uma desavença, né? E haja uma causa trabalhista no futuro. Então, acho que os dados devem ser guardados durante a relação de emprego e durante o prazo de prescrição trabalhista em seguida. Tem outra pergunta do Rafael aqui, e acho que o Girão quer perguntar também, né? Podemos responder logo o Rafael e depois a gente passa para o Girão. Tá. O Rafael pergunta, em alguns clientes, quando faço a alocação de pessoal, né, o cliente exige mensalmente envia informações dos alocados, como cópia de contra-cheque, comprovante de recolhimento de FGTS, etc. Como devo proceder? Tem que ter o consentimento dos colaboradores? Boa pergunta, Rafael. Eu entendo que não precisa ter o consentimento, mas precisa ter o conhecimento deles. Eles devem saber para onde estão indo esses dados, né? Eles têm o direito da chamada autodeterminação informativa, eles têm o direito de saber do destino, né, das informações. Então, é como se você estivesse dizendo, olha, aquele projeto em que você está trabalhando, aquele cliente da fábrica de software, eu vou estar passando para ele o FGTS, mostrando que as obrigações fundiárias foram atendidas, né? Obrigações previdenciárias, fundiárias, securitárias, né? Então, a relação de informações compartilhadas é algo que deve ser informação, não precisa consentimento, mas precisa conhecimento. Girão, qual é a pergunta que você gostaria de fazer? Bem, bom dia a todos, bom dia especialmente ao Gilberto. A minha preocupação se refere a empresas que trabalham com dados externos. Por exemplo, um colégio que trabalha com dados de alunos, uma empresa que trabalha com dados de pessoas, né? Essa lei, ela exige que a pessoa que se sente ofendida faça uma manifestação para correção de valores, ou ela implicitamente pode se submeter a um processo por parte de um vazamento de uma informação sobre alguma pessoa, alguma outra organização com quem ela tenha relações. Você entendeu? Não. Essa lei, ela se divide nas metades, né? Metade dela é a questão da privacidade, entre aspas, assim, privacidade, proteção do dado, né? Pelo conteúdo dele em si, e a outra parte é a segurança, né? É o acesso. Então, se houve, vou pegar essa última hipótese que você colocou do vazamento, né? Se houve um vazamento, ela tem que avisar sim. Por exemplo, até pessoal interno, né? Até o pessoal mesmo, pode ser o externo, um aluno de uma escola, pode ser o pessoal interno, né? E vai ter uma variedade muito grande, casuística. Por acaso, eu tive, semana passada, uma situação de um cliente bastante interessante. Ele tinha os dados, inclusive, das pessoas, né? Internos, funcionários,
num data center, num esquema de redundância, né? Num backup, com um plano de continuidade de negócios, né? BCP, PCN e tudo mais. E houve um ataque de ransomware, ataque de chantagem, né? No data center, que é um data center até internacional, dizem que é o maior do mundo, etc. Tem uma subsidiária no Brasil e tal. E vários clientes foram atacados, não foi só ele, né? E aí o que aconteceu? Criptografaram o gateway, a interface para o banco de dados, né? Não criptografaram a base de dados, criptografaram o acesso, né? E ficou essa questão: deve ser feito um aviso de vazamento de dados, né? Que aí realmente ia levar a público assim um problema muito grande, né? E o que eu recomendei foi, cautela, uma coisa de cada vez. Primeiro checa com o data center se houve cópia, se tem um registro de transação de que foi copiada a base de dados, ou se o hacker, né, o atacante, ficou só no acesso, na interface, no gateway, né? Se ele só criptografou e não copiou nada, não consultou, não olhou, né? Então não precisa fazer um aviso, porque os dados pessoais não foram acessados, né? Ou não foram copiados, né? Então essa questão de como calibrar uma informação ruim, negativa sobre a empresa, vai pesar sobre a reputação dela, os clientes vão ficar preocupados, né? Deve ser calibrada com muita atenção, com muito carinho, para não gerar, às vezes, ser um comunicado além da conta, acima do que era necessário. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Ela respondeu em parte, eu só queria complementar. Uma parte da pergunta é se a pessoa que se sente, por exemplo, você tem dados de uma empresa ou dados de uma pessoa que você guarda, você é guardião dela. Se a pessoa pode, de fora, exigir que você retire, você já abordou um pouco esse assunto, né? Que você retire essa informação. Ou existe alguma coisa que implicitamente você tem que, como é que eu podia dizer? Se houver um vazamento, se você tem responsabilidades implícitas, ou seja, que há duas formas de você tratar a lei. Uma é a pessoa que tem dados, que você é guardião desse dado, e que a pessoa pode escrever para você e dizer: olha, eu não quero esse dado dentro da sua base de dados, você abordou aqui. A outra são dados que você precisa tê-los até por efeitos legais, né? Então fica essa dicotomia entre o que eu tenho o direito de guardar, o que a pessoa que tem o dado tem o direito de exigir que você retire, ou que você tenha uma atenção, uma guarda especial sobre esse dado. Mas eu acho que considero a resposta à sua observação respondida. Eu só complemento, agora eu entendi um pouco melhor a sua pergunta, Girão. Eu acho que a empresa tem todo o direito de dizer: não, para você trabalhar aqui, a política é essa, eu preciso desse dado sim. Esse dado aqui, eu preciso ter esse dado. Ah, não, mas eu não quero que você tenha esse dado sobre mim. Bom, eu, empresa, estou fazendo um juízo de que ele é necessário. Eu estou atendendo a lei, porque a lei diz que eu só vou pegar o que for necessário como dado, né? Então, se você está em desacordo com essa política está de acordo com a lei, você não pode trabalhar aqui, porque ela é fundamental, é condição de emprego. Aliás, isso é um item para colocar na política, né? É condição de emprego, a adesão a uma política dessas. Senão a empresa vai ter uma situação inadministrável, como se fosse um menu de opções, cada empregado diz: essa aqui, esse dado pessoal sobre mim, tira, o outro diz: não, tira o outro e tal, e a RH vai ficar com um problema grande, né? E a empresa vai ficar exposta como um queijo suíço a uma série de buracos ali que podem gerar multas importantes. Ok, obrigado. Tem uma pergunta de Campos. Coloca se a informação ou o consentimento do empregado pode ser feito de forma ampla. Ou seja, a empresa poderá incluir no contrato de trabalho que os dados pessoais serão compartilhados com diversos órgãos governamentais, clientes, fornecedores, bancos, etc. Boa pergunta. Porque como é que eu faço
para manter todo mundo avisado, os funcionários, de para onde foram os dados deles. Se toda hora eu tenho algum fornecedor novo, um banco novo, um parceiro novo, etc., etc., eu teria que estar atualizando a política e essa lista o tempo todo, né? Eu teria que estar voltando no funcionário o tempo todo. Então, eu acho que o que é mais prático, atende à lei e atende à praticidade, é eu ter uma informação perene, imutável, as categorias. Olha, eu vou compartilhar com o banco, vou compartilhar com a empresa de consultoria de benefícios, as categorias. E dentro dessa categoria, né, eu posso eventualmente, aí vai depender da opção, o estilo de cada empresa, ter uma listinha atualizada de quais são as empresas de consultoria de benefícios, qual é o banco, etc., 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 né? Então, na política perene, a informação da categoria, do gênero. E ao lado, se preferir assim, ter a espécie daquele gênero, né? Aí todo mundo sabe na generalidade e sabe na especificidade. Bom, a Liliane Medeiros, ela coloca uma outra questão. No caso da pergunta do Rafael Barros, quando há envio de dados pessoais de funcionários para comprovação de regularidade de obrigações trabalhistas e fiscais, não seria necessário um termo aditivo com o tomador do serviço para estabelecer a forma e a obrigatoriedade da proteção desses dados, especialmente os sensíveis? Perfeito, Liane. Boa pergunta aqui, né, na sequência do Rafael. Com certeza, né? Os elos fracos da cadeia estão exatamente nesses links no ecossistema. Então, a empresa precisa ter um termo aditivo com o tomador de serviço, né, para definir claramente como esses dados vão ser administrados. Por exemplo, ele vai ter uma tabela de temporalidade, por quanto tempo ele vai guardar esse dado? E se o meu contrato com o tomador de serviço foi rescindido, esses dados vão ficar ad eterno por lá? Ele vai me devolver os dados? Ele vai certificar no distrato que ele deletou os dados, né? Então, são questões básicas que a gente vai estar vendo na oficina de documentos, mas é excelente a gente fazer aqui essa antecipação de que essa questão é necessária, tem que ter o termo aditivo. Bom, o Ricardo de Assis, ele coloca, assim, por caso do E-Social, todas as informações dos colaboradores são compartilhadas com os órgãos públicos, inclusive dados de saúde e segurança do trabalho. Deve existir também alguma citação sobre isso nos contratos? Eu acho que algumas que decorrem da lei diretamente, né, não precisa assim especificar tanto, né? Bastaria na política mencionar a generalidade, né? Vão atender as autoridades na forma da lei, né? Até porque as mudanças que vão sendo feitas, né, nessas regras de bancos de dados, informações sociais, trabalhistas, né, elas são muito frequentes. Então, bastaria a política mencionar que os dados vão ser compartilhados com os órgãos públicos, né, na forma exigida por lei. Se o funcionário tiver uma curiosidade, pode ser que ele queira saber especificamente. Aí tem que informar, né? Tem uma outra questão. Opa, tem uma outra questão levantada, que são com relação aos cuidados especiais, dependendo da área em que o funcionário, dependendo da área ou posição do colaborador, ou seja, e todas as áreas são iguais. Então, tem diferenças, deve ter cuidado com isso, enfim, o que falar? Benito, legalmente todos são iguais perante a lei, mas dizem na Rádio Corredor que alguns são mais iguais do que os outros, né? Politicamente, né? Eu acho que sim, eu acho que dependendo do nível executivo, dependendo da área, a calibragem é diferente. Por exemplo, na sensibilização. A sensibilização do sócio ou do diretor, né, ou do nível gerencial dos gestores, né, de uma forma geral, né, ela é diferente porque eles são responsáveis de uma outra forma, né? Existe responsabilidade civil
né, dos sócios e dos gerentes, independente de serem encarregados de PO ou não, né? Então, depende. Também quem está em RH vai estar lidando, provavelmente, com mais dados pessoais sensíveis do que quem está, eventualmente, em finanças ou em vendas, marketing, né? Então, se a responsabilidade pelos dados pessoais sensíveis é maior do que a responsabilidade pelos dados pessoais não sensíveis, quem está lidando com os sensíveis tem uma responsabilidade mais graduada. O plano de ação, que é feito em cima do desenho de processos internos, né? As esquinas críticas, as bandeirinhas que são penduradas nas esquinas críticas, do workflow, tudo isso é que vai dizer, olha, a educação, a sensibilização, o treinamento, o processo a ser seguido, o template selecionado é diferente conforme cada posição, cada área, cada nível executivo. E nós voltamos novamente à questão dos colaboradores em serviços externos. Isto aqui é uma coisa altamente complexa, por dois motivos. Primeiro, porque o colaborador pode estar levando informações da própria empresa e está colhendo informações da empresa que está trabalhando. Como contornar isso? Bom, o pessoal que está na linha de frente, está externamente, né, e está podendo vazar informação, compartilhar informação, esse tem que ter uma profilaxia especial. Eu acho que no acordo de confidencialidade, no treinamento, na sensibilização sobre cuidados éticos e no contrato com o tomador de serviço, né? O contrato com o tomador de serviço, o tal termo aditivo, eu acho que deve mencionar exatamente qual é o escopo do trabalho, qual é o escopo das informações que vão estar sendo, né, trocadas, né? E então tem que ter um documento que diga qual é a pauta, né? E aí fique muito claro para aquela pessoa que está na linha de frente, externamente, o que ele não pode compartilhar. Porque muitas vezes, quando você não tem nada no papel, não tem nada escrito, ele vai achar que está pressuposto, está implícito, né? O Girão agora mesmo está perguntando sobre implícito, né? O implícito é um perigo, né? Então, no termo aditivo, especialmente quem está na ponta, né, tem que ter como se fosse um escopo de atividade e colado no escopo de atividades o escopo de informações. Bom, não temos mais nenhuma questão. Por enquanto, se alguém quer fazer alguma questão, ainda temos alguns minutos. Benito, posso só fazer um último comentário? Tudo que a gente falou aqui pode ser transformado em documentos curtos, simples, diretos, em linguagem sem legalês, tá? A gente está falando de cuidados, mas os cuidados podem ser transformados em documentos simples. Temos uma última pergunta aqui do Newton, que nos pergunta se no caso de vazamento, quem responde subsidiariamente? O presidente, o DPO ou outro? O DPO, em uma menor quantidade de casos. O DPO, segundo a lei, né, o GDPR principalmente, como influência na LGPD, ele responde quando ele extrapolou. Ele tinha diretrizes definidas para o trabalho dele e ele extrapolou das funções, né? É a principal forma de responsabilidade do DPO. Ou quando ele não extrapolou, mas ele aceitou uma diretriz que era absolutamente ilegal, notoriamente, flagrantemente, escancaradamente, gritantemente ilegal, né? Ilegítima. Tem um regulamento setorial do setor, segmento de mercado em que a empresa atua. Não era possível, ele é da empresa, ele conhece a operação da empresa e foi feito um vazamento de dados, um compartilhamento, ele deveria saber que aquilo ali não era legal. Então, são as duas situações que o DPO ser responsabilizado, quando ele extrapolou ou quando ele aceitou uma regra que não devia ter aceitado, né? Existe solidariedade, sim, entre os dirigentes, o DPO, cada um tem o seu quinhão se contribuiu para aquilo. A lei trata da teoria da culpa. Quem tem algum quinhão de culpa é solidariamente responsável. Tem uma pergunta aqui, e com isso encerro os questionamentos.
do Marcelo Meyer, que ele pergunta se pode existir um DPO para informação de cliente e outro para informações de colaboradores. Eu tenho a impressão que há alguma dúvida com relação ao papel do DPO, Gilberto. A minha impressão é esta, mas se você puder esclarecer melhor. A lei, o GDPR, no caso, ele cogita de dividir a posição de controlador e ter co-controladores. Eu não lembro dele dividir também a posição de DPO, ter co-DPO, né? O que existe na prática é um comitê embaixo do DPO, apoiando o DPO. Então, pode ser que no dia a dia, né, uma parte dos contatos seja feito por alguém desse comitê, mas o DPO normalmente é um só, porque, em tese, ele junta todo mundo, ele coordena, ele tem que ter a visão de conjunto. Eu não conheço casos de DPO para vendas e outro DPO para recursos humanos. Eu não conheço. Bom, não sei se é ilegal, não sei se é proibido. Não sei. Eu me lembro que eu estudei bastante essa questão do DPO, até porque a gente partiu do pressuposto, se lançou a ideia de que o TI Rio poderia ser o DPO, principalmente das empresas de menor porte, que não teriam condições econômicas para ter o seu próprio DPO. E eu fiquei muito em dúvida, né? Porque ele não diz nada, né? Diz tudo e diz nada. Ou seja, quando você olha, você diz o seguinte: o DPO não foi especificado. A rigor, o que acaba acontecendo é que a legislação, a autoridade pública, pouco regulamentou com relação a estas questões, pouco esclareceu. E sempre ficamos esperando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados iria nos dar a luz do caminho. E aí sai uma autoridade que não diz nada, apenas diz que quem manda é o governo. Aí fica uma coisa muito complicada. Por isso que nós temos defendido a ideia de que as empresas têm que tomar os seus caminhos consubstanciados na lei, ou resguardados na lei, mas com suas práticas internas claras e transparentes. Porque senão não seria possível, né, Gilberto? Essa é a realidade. Você tem razão, Benito. A lei diz claramente que a autoridade vai baixar regulamentos sobre novas atribuições do DPO. Então, faz parte do calendário que a lei, né, tem como assim previsão do que falta ser regulamentado, novas atribuições do DPO. Ela tem que baixar isso. E aí a empresa, quando ela tem uma insegurança, ela não sabe exatamente o que fazer com o DPO, né? Ou ela vai trazer o risco para dentro de casa, ou ela vai terceirizar esse risco com um DPO externo. Bom, nós chegamos ao final do prazo que estávamos comprometidos. Agora apareceram mais algumas questões aqui, mais uma pergunta, mas realmente a gente, dentro do acordado, a gente teria 30 minutos para responder e o Gilberto já esgotou o seu prazo de resposta, né? Temos que respeitar o combinado, né? Então, a rigor, eu realmente agradeço muito ao Gilberto mais uma vez. No dia 5 de outubro, nós vamos dar continuidade a este ciclo de responsabilidades, falando muito da responsabilidade, e aqui algumas questões que foram postas praticamente responderam algumas questões que vai poder ser aprofundado no próximo, né? Que é o problema da relação com fornecedor, com prestadores, com parceiros. Muitas vezes, quando você é representante de um determinado serviço, de um software, de um produto, quais são os níveis de responsabilidade que você tem dentro disso. Esse vai ser o nosso próximo tema, que trataremos no dia 5 de outubro. Nós pretendemos iniciar aquelas oficinas que o doutor Gilberto se citou, como a gente anunciou desde o início, são oficinas de trabalho. A gente tem visto muita teoria, muita coisa, que por esse problema, até porque na teoria nada é definido claramente. Então, a gente entende que temos que fazer oficinas que as empresas possam colocar na prática, em função do seu ramo de atividade, o que ela vai fazer perante a lei, até para que ela se proteja e proteja seus colaboradores e parceiros. Então, essas oficinas são extremamente estratégicas, são oficinas de trabalho real dentro desse processo, e estamos prevendo iniciar no final de outubro, depois com espacejamento de 15 em 15 dias
para poder elaborar os documentos. Agradeço muito ao doutor Gilberto e passo para ele a palavra final. Agradeço o número de questões excelentes, né? E fico muito grato aí pelo interesse. Até a próxima, até sobre no dia 5, né? Sobre responsabilidades com parceiros, né? Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Benito. Boa tarde, então.